Olá, amigos! Meu nome é Arnaldo, eu sou de Minas Gerais e agora nós vamos assistir um novo vídeo em meu canal. Acompanhe comigo. O vídeo de hoje é sobre o AI. O AI. O AI dos mineiros. Muita gente pergunta o que é o AI, qual o significado do AI, de onde surgiu e ninguém sabe responder. O mineiro não sabe. As pessoas de outros estados geralmente perguntam mesmo, né? Por que mineiro fala uai? O que significa uai? No século passado, alguns professores sociólogos tentaram responder essa questão. Eu vou apresentar duas teses que eu considero as mais adequadas, as mais corretas, e deixar para vocês decidirem qual é a melhor ou não. Eu já tenho a minha opinião já, né? Mas eu vou relatar para vocês duas teses que não são conclusões finais, mas são teses convincentes. A uai é uma palavra mineira pronunciada na primeira tese no final do século XVIII. Na segunda tese, a partir de meados do século XIX. Tem vários significados, mas ao mesmo tempo não tem um significado em si geral. A expressão uai pode ser é usada pelo mineiro em caso de dúvida, interrogação, exclamação, susto, medo, sentimento, impaciência. O ai, como o trem, é usado em tudo. O trem é tudo para os mineiros, o ai também. O mineiro sem o ai não tem identidade. O mineiro sem trem não é mineiro. O trem e o ai está presente no nosso dia a dia. O trem você consegue dizer o que é, no sentido literal e no sentido da palavra, que para o mineiro trem é tudo, tudo é o trem. Tudo. Onde não tem palavra para dizer alguma coisa, fala isso é um trem. Agora o ai tem significados emotivos tradicionais e a identidade do povo mineiro é o ai. Bom, a primeira tese foi por uma acaso, até que é interessante. Foi na década de 50 em Brasília. Foi através de uma gaúcha, a professora Dorália Duarte Galesso. Ela veio do Rio Grande do Sul para Brasília, já que seu marido era um coronel aviador, era piloto particular de JK e muito amigo do ex-presidente. Com a Consul de Brasília, a eleição de JK, ele foi para Brasília acompanhar o presidente. E a professora, que era também uma historiadora, era também amiga, né, que frequentava a casa JK e vice-versa, estava fazendo um tratamento odontológico com o Dr. Silvio Carneiro, que era um dentista, amigo dela, e na conversa entre eles lá, ela contou, na conversa com o JK, que ela perguntou, como eu falei no início, que todo mundo tem curiosidade de saber, é curioso, tem aquela curiosidade. Pergunta para o mineiro, eu já fui perguntado várias vezes, eu tenho amigos em vários estados. Arnaldo, o que é o uai? O que o mineiro faz? Ri, fica pensativo e fala, uai é uai, uai. É uai. Uai é uai. Apenas isso. Foi o que o JK falou, que além de dar risada sem saber. Ele falou para ela assim, ô Dorália, você que é professora, pesquisadora, estudiosa, quando você puder, você procura saber o que é o uai e conta pra gente aí, conta pra mim, pra gente saber que nós não sabemos. Tá? Certo tempo aí, a professora Dorália, que inclusive, que ela chegou em Brasília em 1957, acho que foi a primeira professora de Brasília, né, a estar em Brasília, era uma região ainda povoada, recém-povoada, então ela esteve lá, foi de grande contribuição para a região do Planalto Central. Pois bem, ela estava com férias acumuladas e resolveu responder essa indagação dela e esclarecer também para o presidente e demais ministros que é o AI.
tirou as férias. O melhor lugar para saber o que é o Uai, obviamente, é Minas Gerais. Como ela sabia que é uma expressão antiga, secular, do século XIX ou do século XVIII, muito falada pelos mineiros nativos, naturais de Minas Gerais, ela partiu do princípio da lógica. Veio para as primeiras povoações de Minas Gerais, onde tinha maior concentração de pessoas, que eram as cidades históricas, a região do quadrilátero ferrífero e Vale do Jequitinhonha. Começou por Ouro Preto, Congonhas, Marianas, São João del Rei, Tiradentes, Ouro Branco, as cidades históricas todas, pesquisando onde que era registrado as coisas na época, era na igreja. É nas arquidioceses e dioceses das igrejas, nas sacristias, né? Que a época, século XVIII, início do século XIX, não tinha cartório, tinha muito, não é muito não, mas tudo era registrado nas igrejas, os documentos, os casamentos, os nascimentos, eram todos registrados na igreja, as atas das reuniões, tudo era registrado na igreja. Com a criação dos cartórios, sim, passou tudo para os cartórios. Foi, pesquisou e descobriu que na conjuração mineira, que à época era chamada de conjuração mineira, que era uma união de pessoas, um grupo de pessoas que se uniam em torno de um objetivo, no caso, os primeiros conjuradores. Inconfidentes, a palavra literal da tradução de inconfidente é traidor. Quem deu o nome de Inconfidentes ou Inconfidência Mineira foi a coroa portuguesa, que reprimiu o movimento em 1789, degradou, perseguiu violentamente e levou muitos à prisão. Tiradentes sendo executado 3 anos depois, em 21 de abril de 1792. Então, nessa época da conjuração mineira, os conjuradores se reuniram e sabiam da perseguição da coroa, que eles estavam nas cidades históricas, onde tiravam as primeiras cidades da época, onde atuava com mais rigor, porque era a cidade onde se extraiu o ouro, as riquezas que já mandavam-se para Portugal, que sustentava a elite e o governo português, a monarquia portuguesa. Era uma vigilância implacável. Os conjurados, ou inconfidentes, eles tinham o hábito de se reunir à noite. Uma boa parte, a maioria dos inconfidentes, dos conjuradores, ou dos conjuradores, eram maçons. Isso não quer dizer que todos os inconfidentes eram maçons, nem que todo maçom era inconfidente. Mas a maioria se reuniam nos porões da maçonaria, à noite, de madrugada. Para entrar, eles davam 3 batidas na porta. Toque, toque, toque. E a pessoa que estava lá dentro, que era o carregado de abrir, falava uai. E a pessoa de fora que ouvia respondia uai. Segundo a Doralice, a professora, era essa história. Assim que ele falava uai, que era correspondido, abria a porta e assim, sempre faziam isso. Como era um número muito grande de inconfidentes, quando eles se encontravam em teatro, feira, na rua, tiravam o chapéu, apertavam a mão, falavam uai. Passavam na porta da casa, davam tchau, falavam uai. Tudo eles falavam uai. E as pessoas em volta que estavam ouvindo os inconfidentes falando uai, começaram a falar uai também. Isso foi em Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Tiradentes, São João del Rei, as cidades onde existiam povoações, começaram a falar. Isso ela descobriu. Procurou saber o significado do uai, por que a palavra uai, qual o motivo de existir essa palavra. Ela não encontrou nessas arquidioceses, nem nesses onde ela podia encontrar registro da tradução dessa palavra. No julgamento dos inconfidentes, não existia essa senha e muito menos o significado. Sabia que isso existia porque era conversa, era
era comum e ficou alguém que deixou registrado, ela conseguiu descobrir isso, né, nos registros, mas não tinha o significado. Foi em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, a 290 quilômetros de Belo Horizonte, que ela conseguiu descobrir nos documentos antigos da Arquidiocese de Diamantina o significado da palavra Uai. Como naquela época não tinha celular, não tinha xerox, não tinha nada, o que ela fazia? Ela anotava tudo, que era interessante, descobriu que tem muitas coisas interessantes nesses documentos antigos, e anotou, descobriu na Arquidiocese de Diamantina o significado de Uai, união, A de amor e de independência. União, amor e independência. Então, segundo a professora Dorália, concluiu que o AI significa união, amor, independência. Se popularizou como AI, sem contudo ter a tradução na época que era uma senha. Por ser uma senha, não se falava o que significava a senha. Popularizou-se em Minas Gerais. O AI. Segundo a pesquisa da professora, união, amor e independência está registrada nos livros antigos, históricos da Arquidiocese de Diamantina. E essa história, ela conseguiu, através de pesquisa e estudos, consultando os livros antigos das paróquias e arquidioceses das cidades históricas mineiras. Sabendo disso, o Dr. Silvio, que era o dentista, ouviu o relato dela, escreveu e publicou a história no Correio Brasiliense. Essa história aí que vocês estão vendo no jornal, no Correio Brasiliense, que já correu a internet. Há de 10 anos que eu vejo essa imagem na internet. Então, essa é a primeira versão, essa é a primeira tese. A segunda tese não cita essa questão de senha, de maçonaria, nada. Foi até discutida nos anos 70, até em 2001, no Congresso, os professores debatem essa questão, professor de História. Muitos acreditam, inclusive eu pessoalmente acredito, que a palavra Uai tem a ver com a língua inglesa. Entre 1824 e 1856, se instalou na região de Entre Serras de Minas, Caraça e Serra da Piedade, a mineradora, ou empresa inglesa, a primeira empresa multinacional a se instalar em Minas Gerais. Foi a Imperial Brazilian Association, para explorar ouro na mina de Gongo Soco. Para trabalhar nessa mina de Gongo Soco, que fica hoje em Barão de Cocais, uma cidade histórica, a 100 quilômetros de Belo Horizonte, vieram dezenas de famílias inglesas. No entorno da Minas, criaram uma comunidade, um povoado, casas no estilo inglês, igreja anglicana, estilo inglês, cemitério, e que lembrasse um pouco a Inglaterra. Hoje essa vila não existe muito, não existem ruínas. Do casario, da igreja anglicana, do cemitério, do que existia um pouco lá na vila dos ingleses. Bom, nessa época existiam os ingleses e muitos trabalhadores, que eram os mineiros, que trabalhavam na extração do ouro para os ingleses. O mineiro em si não tinha muito estudo, não tinha letra, na época era muito difícil a escola. A escola, o estudo era mais para a classe mais alta, a elite. Os ingleses falavam algumas palavras, os mineiros não entendiam. O mineiro tem o hábito de encurtar as letras e falar do jeito que entende, do jeito que ouve. Nessa época, os ingleses tinham o hábito de falar pouco, mas falavam algumas palavras mais curtas. E algumas dessas palavras se popularizaram entre os mineiros que trabalhavam para os ingleses, que era o Y, WHY, que vocês estão vendo aí, na arte
essas três palavras mais comuns e a tradução de como que era pronunciada pelos mineiros. O I saw e o where. Essas três palavras em inglês, o mineiro passou a entender o I como o I saw como o I saw e o where como o where. Passou-se a popularizar. Como o povo mineiro era muito, na época, trabalhava em Minas, então sempre quando tinha alguma indagação, falava o I, do jeito que os ingleses falavam. Quando eles não entendiam o que os ingleses falavam, falava o I também para eles, ou o I saw, ou era, simplesmente para replicar, sem entender. E começou a falar essas palavras de si, de seus familiares, a falarem entre o povo da vila, da sua cidade, sem entender o que significava, mas se expressar. E se popularizou. É essa a expressão mais interessante, até porque eu considero que a história brasileira em geral, não só mineira, ela tem muita verdade quando ela vem do povo, ela vem de baixo. Quando a história vem da elite, lá de cima, é contada na visão dos dominantes. Muitas vezes os dominados que estão lá embaixo não são ouvidos nem as suas crenças, suas tradições, a sua história é levada em conta. Essas três palavras são muito parecidas com o nosso linguajar. A pronúncia inglesa com a pronúncia mineira. Não com os mesmos significados. Claro que o I tem vários significados para o mineiro, mas o I em inglês significa por quê? Que? O I saw, where, tem significados únicos para os ingleses. Para os mineiros, o pode significar tudo. O I saw é uma indagação ou uma afirmação, mas não tem um significado para o mineiro. Então, essa expressão é mais interessante. A da professora é muito interessante também. São duas teses, duas teorias convincentes. Mas o fato é que não há nenhum registro assim, que confirme a origem exata da palavra. Há essas duas pesquisas, essas duas teses. Podem ser também idem. Talvez o I tenha se popularizado mesmo durante a Inconfidência Mineira. Todo o povo das Minas, da exploração das Minas, já conhecia essa palavra e falava. Com a presença dos ingleses em Nova Lima, em Barão de Cocais, em São João del Rei, na exploração do ouro, passou a se popularizar mais ainda. Eles falavam muito I, como os mineiros falavam I, que era popular, passou a se popularizar mais ainda. Então é mais ou menos isso. O I é tão importante para nós, de Minas Gerais, já foi expandido até para outras regiões, como tipo, por exemplo, Goiás. O goiano também fala Minas, fala o I. Isso devido ao início do século passado, na abertura de estradas do sertão do centro-oeste brasileiro, estradas, rodovias e estradas de ferro, cortando o sertão. Foram muitos mineiros e paulistas para Mato Grosso do Sul, Goiás. A partir da década de 30, aumentou mais ainda o fluxo de mineiro para a região de Goiás. Muito, centenas de milhares. Principalmente quando houve a decisão de construir Brasília, a capital do Brasil. Aí que o grande número de mineiros foi para Brasília. Hoje a maioria sempre pode perceber que em Goiás tem muita gente que é descendente de mineiro, que tem algum parente, pai, avô ou bisavô que era de Minas Gerais. Fruto do povo mineiro que foi para Goiás no início do século passado, nas primeiras décadas do século passado, até 1980, a migração mineira para Goiás era muito grande. Hoje não, hoje muito pouco mesmo. Na época da exploração do carvão, da abertura de estradas, de muita coisa, levou-se muita migração de mineiro para hoje, nem tanto. Então, boa parte dos goianos, com certeza, tem parentesco, algum parentesco, você até mais distante, como falei, o pai,
o avô, bisavô, até o trisavô, tem origem em Minas Gerais. Então isso deixou um pouco da cultura mineira, do linguajar mineiro e do estilo mineiro também entre o povo goiano, Mato Grosso do Sul. Isso é importante para todos nós, para o Brasil, né? Essa mistura de sabores, cores, idiomas, sotaques, jeito de ser e viver, isso é muito importante, isso valoriza muito a nossa cultura, bem como também o povo goiano vem para Minas, contribui para a sua cultura, para a sua história, o povo paulista, o carioca, o baiano, o nordestino, vem para Minas e contribui com o nosso estado, e isso é muito bom para a solidificação da cultura brasileira. Não é mineira, a cultura brasileira é uma só. Tem a cultura regional, que é muito importante, tem a cultura nacional, que é muito valorizada. O ai faz parte da cultura mineira. O trem, sou, tudo. E isso nós valorizamos e gostamos. Então, está mais ou menos isso a explicação. As duas teses são válidas, são convincentes também, são importantes também. Mas o mais importante, o ai é uma palavra que nasceu no mineiro, nasceu com a gente, está dentro da gente. O que ela significa para a sociologia, para a história, para nós mineiros tem pouca importância. Para nós, o ai é o ai, ponto final. Todo mineiro fala o ai com muito orgulho. Como eu falo o ai com muito orgulho e não nego as minhas origens. Por fim, obrigado a vocês por assistirem meu vídeo. Convido a vocês a seguirem, a inscreverem-se no meu canal, a me acompanharem, e sempre terei novidades aqui para apresentar a vocês. Muito obrigado, um grande abraço.